Estamos mais uma vez juntos, unidos com o nosso coração, apesar da distância física, e é uma alegria imensa. Hoje aqui representando a União Espírita em Busca da Paz, essa nossa casa abençoada, casa de amor, de paz, que sempre nos acolhe com tanto carinho. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Que bacana, todo mundo chegando aí. Boa noite a todos. Boa noite, Dene. Boa noite, Rita. Bom, como nós já estamos assim com o horário justo, né? E sabe que eu sou faladeira, então vamos começar. Vamos começar. Só reforçando, para quem de repente chegou aqui de primeira, né? Reforçando que nós temos esse primeiro momento, que é a nossa live, e no segundo momento nós vamos ter a live do nosso querido e amado irmão Rubens, com vibração. Então fiquem para que a gente possa fazer o nosso momento de vibração, de oração, que é o momento mais importante da noite, onde a gente vai conectar o nosso coração. E esse tema de hoje remete exatamente a essa conexão com Deus, né? E depois nós vamos ter o atendimento fraterno. Então eu convido a todos para que participe, né? Participe se você estiver precisando de alguma coisa. Fique à vontade que nós vamos ter uma equipe de irmãos para atender com o maior carinho do mundo cada um de vocês, né? Bom, então boa noite oficialmente. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente no nosso coração e que nós possamos de verdade assimilar essa proposta que nos foi colocada hoje, né? Que o Mestre espera que nós façamos do nosso coração o templo destinado à sua presença divina. Sejam muito bem-vindos todos e com o amor, com a paz dos nossos corações, iniciamos amparados pela espiritualidade maior. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão pedindo para que vocês imaginem uma situação que a princípio vocês vão achar muito estranha, mas eu peço que vocês imaginem a seguinte situação. Imagine que chegassem para você e dissesse assim, perguntasse para você qual o nome do seu pai. E aí você pensasse e descobrisse que você não sabe o nome do seu pai. Perguntasse qual o nome da sua mãe e você perceberia que também não sabe o nome da sua mãe. E aí a pessoa perguntaria para você, mas quem é você? Você não saberia essa resposta. De qual terra você veio? Qual é a sua nacionalidade? E você ia perceber que você não sabia essas respostas. Nenhuma delas você sabia. Bom, essa situação é no mínimo muito curiosa, né? Muito curiosa, e eu confesso que pensando nisso eu fiquei um pouco confusa, eu me sentiria muito mal de não ter essas respostas, não saber quem são os meus pais, quais os nomes qual o nome da minha mãe, do meu pai, da onde eu vim, qual é a minha natureza, qual a minha nacionalidade. Provavelmente eu me sentiria assim bem confusa se não soubesse essas respostas. Bem, essa é uma questão levantada por alguém muito especial, que eu estou assim embriagada com as suas obras. Estou lendo as obras dessa grande autora e realmente estou assim embriagada com a profundidade. É muito especial essa grande teóloga, mística, contemplativa, e eu vou ler um trechinho na íntegra da sua principal obra. E depois eu conto para vocês de quem que a gente está falando, né? Quem que traz essas profundas reflexões, da onde nós vamos ancorar as propostas de meditação dessa noite. Então, eu convido vocês a prestarem atenção, que a gente vai ler na íntegra, para não perder nada, um trechinho. Não seria uma lástima e uma confusão que por nossa culpa não compreendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos? Não seria uma grande ignorância, filhas minhas, que perguntassem a alguém quem é e não conhecesse nem se soubesse quem foi seu pai, sua mãe?
nem de que terra são? Por isso seria, pois se isto seria uma grande bestialidade, é incomparavelmente maior a que existe em nós, quando não procuramos saber o que nós somos, mas nos detemos em nossos corpos e assim por alto, porque ouvimos, porque a fé nos diz, sabemos que temos alma, mas que bem possa haver nessa alma, ou quem está dentro dela, ou seu grande valor. Isso poucas vezes levamos em consideração. E assim nos preocupamos tão pouco em conservar a sua beleza com todo cuidado. Tudo se limita, por vezes, para nós, ao grosseiro engaste ou muralha deste castelo que são os nossos corpos. Pois consideremos, este castelo tem, como eu disse, muitas moradas, mas umas no alto, outras embaixo, outras de um lado, outras do outro. Mas é no centro, no meio de todas estas, que está a principal, que é onde ocorrem as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Que belíssima passagem. Bom, agora eu vou revelar para vocês quem é essa grande autora. É esse livro, né, que nós temos aqui em mãos, maravilhoso, estou apaixonada. As Moradas do Castelo Interior, Santa Teresa d'Ávila, nossa querida mística, teóloga, contemplativa. Teresa d'Ávila dispensa qualquer tipo de apresentação, porque a biografia dela é conhecidíssima, e é uma das figuras mais marcantes do mundo cristão. Para vocês terem ideia, ela é considerada doutora no cristianismo, no caso do catolicismo. E é realmente uma obra interessante, porque nos coloca a refletir através desse castelo interior, onde Teresa faz essa belíssima metáfora, que são as moradas que adentra a alma para concluir o seu processo, então, de evolução. Essas moradas da qual ela fala, nada mais é que o nosso processo, o nosso caminho de evolução. E aqui é muito interessante porque ela vai falar dos percalços imensuráveis que essa alma vai percorrer para passar de um portal para outro portal dessas moradas. Então, na sétima morada, onde ela coloca nessa metáfora que é a vossa majestade, que é o reino de Deus em nós vamos fazer essa comunhão. Nós vamos fazer, ela chama de matrimônio, onde há essa fusão da consciência do ser com Deus, a comunhão com Deus em nós. É belíssimo. Gente, eu super indico esse livro. Eu não sei se a Mônica vai brigar comigo agora, porque na verdade eu não cheguei a conferir se tem na nossa livraria, mas com certeza se não tiver, a gente vai providenciar. Adquiram esse livro, porque é uma obra para quem realmente está disposto a fazer um aprofundamento no autoconhecimento. E traz aqui a trajetória do que nós vamos necessitar para que isso aconteça. Bom, nós não temos tempo, infelizmente, aqui, que eu acho que precisaria de um seminário, para a gente falar dessas 7 moradas. Do que se passa nessas 7 moradas, né? O que seria que nós realizarmos para ir galgando essas moradas? Então, eu trouxe assim, um breve resuminho, só para a gente se situar um pouquinho, e depois a gente vai falar, né, trazendo para a nossa vida cotidiana, o que seria mais ou menos que a gente poderia cruzar dessas informações que Teresa d'Ávila traz nesse livro. Então, a primeira morada é a nossa decisão. São os principiantes. Eu acredito que somos nós, dessa humanidade agora. São os principiantes que estão aqui iniciando a sua vida espiritual. A segunda morada é quando o ser ele já começa um passinho à frente ao desapego das coisas que são mais periféricas. O início da vida real da oração. Detalhe que eu esqueci de dizer. Teresa d'Ávila fala que o portal para entrar nesse castelo interior é a oração. Nós tivemos aí uma belíssima palestra do nosso querido irmão Pet,
o nosso Peterson, e ele falou de uma forma tão importante, tão bela, sobre o significado da oração. E ela coloca aqui que só é possível adentrar nesse castelo interior através do portal da oração. E a segunda morada é quando a pessoa já começou a cultivar um pouco mais isso. E aí, então, ela começa a se desapegar daquilo que é um pouco mais transitório e realmente sente aquele ensejo de estar mais para dentro e acessar outras moradas. A terceira morada é o esclarecimento sobre a nossa natureza. É quando nós vamos tendo aquela necessidade e aquela ânsia, aquela aspiração de saber um pouco mais sobre nós. Mas não nós, Elaine, João, Maria, personalidade. Quem somos, da onde viemos, né? Qual é a nossa natureza, como que funciona essa natureza? Essa é a terceira morada. E aqui o indivíduo ele vai reconhecendo que existe uma unidade, que nós todos estamos unidos. Da quarta morada em diante, aqui ela já está falando dos grandes espíritos. A quarta morada é um distanciamento de fato daquilo que é transitório. Então é um início realmente nessa trajetória de uma fé vibrante, de uma experiência, a busca pela solitude, há um desenvolvimento, uma necessidade de verdade do sacrifício no sentido do sagrado ofício. Aqui desenvolve-se um nível muito grande de humildade, ela diz. A quinta morada é uma transição, onde o ser passa de uma passagem do mais denso para o mais sutil. Aqui já é uma experiência muito verdadeira, de uma mística, de uma conexão de fato com a consciência divina. E a sexta morada é a presença do divino que vai expandindo o coração do ser. Então, aqui aumenta a capacidade de servir. Aqui o ser já entende que esse amor que foi sendo descoberto nas suas moradas, ele transborda e quer compartilhar e quer servir. E a sétima morada, que é a grande comunhão, plena com Deus, aonde Teresa de Ávila traz, que no caso seria o matrimônio espiritual. O seu coração, ele não cabe mais só Deus, mas toda a humanidade. Aqui eu lembrei muito do Cristo, que é aquele espírito que alcança um nível, uma instância tão elevada, que ele toma como a missão de Deus para ele também. Ele volta e vai auxiliar por compaixão todos aqueles que querem subir também. Então essa, resumidamente, de forma muito rapidinho, para dar tempo, porque todos vão adquirir o livro, vão ler e vão se aprofundar. Então essas seriam as 7 moradas que Teresa de Ávila faz o convite para nós. Bem, esse é um assunto muito profundo desse livro, então eu trouxe algumas pontuações mais voltadas para a nossa vida cotidiana. E eu pensava assim, 3 questões mestras para que a gente pudesse, então, adentrar nessas moradas. E veio a primeira questão que vai nortear a nossa reflexão. Pensemos assim, se nós sabemos que através da oração, que nós adentramos esse castelo, nós já fazemos oração. Nós já buscamos espiritualidade. Qual é, então, a nossa dificuldade de fato, adentrar esse castelo e permanecer passando de uma morada para outra? Porque Teresa de Ávila, ela fala algo muito interessante. Ela diz que muitos de nós adentram esse castelo, só que rapidamente sai, porque percebe ali a complexidade, o compromisso assumido quando você adentra esse castelo, ele é muito grande. Então ali, ela também coloca de uma forma muito interessante, quando nós adentramos o nosso castelo, essas muralhas do castelo é o nosso corpo. Cerca o castelo, entre as moradas, as muralhas que cerca de uma casa para outra, ela diz que existe uma espécie de pântano com animais. E nós poderíamos pensar, era o jeito simples dela dizer, esses animais, esses pântanos, seriam os nossos vícios, os nossos defeitos, os nossos reflexos condicionados, tudo aquilo que nos impede de avançar. Então ela diz que muitas vezes a gente entra nesse castelo e diante desse cenário, porque ela coloca algo interessante também aqui, como nós adentramos no castelo e ainda nós estamos, como Paulo, com os olhos fechados, por mais que exista a luz da majestade que vem do centro desse castelo, é como se nós estivéssemos numa peça no escuro.
ela chama de um cômodo como peça. A linguagem dela é muito simples, e por isso que é pura e toca muito o nosso coração. Então ela diz que imagina que nós adentremos num quarto e ele esteja totalmente iluminado, mas não vai adiantar nada se nós entramos nesse quarto, ela usa essas palavras, com os olhos cheios de terra. É isso que acontece muitas vezes conosco, quando nós iniciamos o nosso processo de vida espiritual. Então vamos trazendo, essa seria a primeira questão. Qual a nossa dificuldade de entrarmos no castelo interior? A nossa dificuldade são muitas, mas a gente vai falar especificamente de uma. O segundo, quais as consequências se a gente pensar assim, não, eu não quero entrar nesse castelo, eu não quero vida interior. Para mim, essa coisa de autoconhecimento, de espiritualidade, isso não vem ao caso. E a terceira, nós vamos ver diante dessa constatação do porquê da nossa dificuldade de adentrar esse castelo. Se nós não adentrarmos, quais as consequências? Por último, diante dessas constatações, o que nós fazemos então? Quais as tomadas de ação, a decisão que nós poderíamos realizar para que de fato nós adentremos nesse castelo e consigamos ter como meta alcançar essa trajetória da nossa evolução? Essas 7 moradas, gente, é para toda uma evolução espiritual. Né? Então, a gente não tem que ficar se preocupando quando lê esse livro, em qual morada eu estou? Né? Será qual das moradas eu estou? Não, isso aqui é um projeto espiritual para um espírito durante toda a sua trajetória evolutiva. Então, pensemos, qual é a nossa maior dificuldade de nós adentrarmos no castelo e continuarmos a transpor os portais que ela propõe aqui para o nosso crescimento, buscando as moradas cada vez mais elevadas em nós? Bom, nós temos hoje uma dificuldade muito grande que vem sendo trabalhada no nosso coração e hoje nessa crise é apresentada. Já falamos aqui que crise é quando nós somos exortados, nós somos constrangidos a mudar de patamar psíquico. E é o que nós vivenciamos aqui, eis aonde nós estamos aqui. Nós estamos sendo convidados a nos transformar. E é um grande desafio que nós vivemos hoje, que é secular, que exige uma atenção nossa, porque é a grande distração da humanidade. Foi cultivado há séculos e séculos, nós sabemos que a nossa sociedade cultivou um paradigma materialista. Então, desde muitos séculos é cultivado de que a nossa existência, ela inicia no berço e termina no túmulo. Vida biológica. Então, nesse intervalo, acontece a vida do ser humano. Isso vem sendo cultivado há muito tempo. E qual é o impacto disso? O impacto disso é a nossa falta de consciência, vontade, decisão para adentrarmos nesse castelo interior. O impacto disso é o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Então, nós nos preparamos muito pouco para lidar com o nosso universo sutil. Então, por exemplo, uma coisa que nós estamos sendo constrangidos hoje a lidar face a face, de uma forma muito próxima, é com a morte. Então, nós nos sentimos inseguros, porque principalmente aqui no Ocidente, né, no Oriente diferente, mas aqui no Ocidente, falar de morte é algo, é um tabu. Então, as pessoas, elas vivem de uma forma, muitos de nós, de uma forma que não se pode falar na morte. Como se nós negássemos que a morte, ela é uma face da vida. Nós nascemos e a vida tem início, meio e fim. Há uma coisa que é muito difícil de nós lidarmos, né? Todos nós com o luto, mas é interessante que nós temos isso, né? Já como uma predestinação. Nós nascemos, temos o nosso contexto de vida e vamos morrer em algum momento. Mas nós temos essa dificuldade de lidar porque isso não é cultivado culturalmente. E é uma pena, porque todo aquele que passa a olhar para essa face da vida, que é a morte, vive de uma forma diferente. Quando nós temos consciência da brevidade da nossa vida biológica, a nossa vida ela é vivida de uma forma muito mais plena. E hoje o que nós temos visto é isso na nossa sociedade.
né? Então, quando nós, as consequências de nós não termos esse olhar para a nossa vida interior, para a nossa vida espiritual, produziu nas pessoas uma carga de ansiedade muito grande. Nós vemos isso a todo momento, pessoas que dizem que estão angustiadas, com medo, se sentindo insegura, porque, infelizmente, até hoje foi ventilado para nós que segurança se consegue fora de nós, nas coisas, numa boa casa, um bom carro, um bom trabalho. Tudo isso é muito importante, porque nós não podemos ser hipócritas, vivemos no mundo material e a dignidade deveria ser, infelizmente não é, para todos, né? Todos deveriam ter aonde morar, todos deveriam ter um bom trabalho, ter o dinheiro para ir e vir, ter uma dignidade, um sustento para sobreviver. Mas o que acontece com a nossa humanidade, conosco? Nós estamos invertendo a ordem da prioridade. E quando nós começamos a buscar, hoje na nossa sociedade, o produto final não é mais o ser humano. O produto final é ter. Então, infelizmente, muitas vezes a pessoa ela é medida, ela é vista como tem sucesso a partir daquilo que ela tem, e não do quanto ela já trabalhou interiormente. Houve uma inversão desses valores nessa sociedade capitalista, materialista, que vem sendo cultivada há séculos. Então, a etimologia da palavra segurança, pasmem, quando nós vamos lá no significado, na raiz da palavra segurança, significa ocupar-se de si. Então, veja, ocupar-se de si é de fato buscar-nos segurança. Então, nesse momento, nós estamos sendo convidados a olhar para esse nosso interior, adentrar o nosso castelo, as nossas moradas, para que nós possamos nos sentir seguros. Porque está faltando segurança em nível psicológico, emocional e até material. Mas há uma segurança que não nos falta quando nós buscamos. É o reino de Deus em nós. O irmão Rubens falou de uma forma tão bela e profunda na sua palestra, quando ele contou a história do centro, que todo aquele que busca o seu reino, a sua justiça, tudo mais é acrescentado. Esse reino está dentro de nós. Quando nós adentramos ele, tudo mais nos é assegurado. Então, nesse momento, nós estamos sendo convidados a isso. Nós estamos sendo convidados a desenvolver estratégias para que nós possamos, então, viver uma vida espiritual, religiosidade, cultivo de vida interior. Hoje nós temos, por exemplo, a psicologia da religião, que é conhecida como um nome técnico de coping religioso e espiritual. O que é isso, esse nome bonito? Isso as pessoas na psiquiatria, as pessoas habilitadas a isso, vão providenciar, vão oferecer um conjunto ao indivíduo, um conjunto de ferramentas, de estratégias, para que ele possa se dar bem com os desafios, inclusive com a morte. E isso nós percebemos muito bem, porque quando a pessoa ela não tem nenhuma base espiritual, não professa nenhuma religiosidade, ela tem muito mais dificuldade de lidar, por exemplo, com um momento como esse que nós vivenciamos. Percebe que uma pessoa que ela tem esse desenvolvimento espiritual, o cultivo da oração, da prece, que nós vimos, da importância dessa conexão, é muito mais fácil ela passar, não que seja fácil, mas ela passa pelos desafios de uma forma com maior segurança, né? Com uma fé, com um sentimento de que aquilo realmente não veio para destruir ela, mas que aquilo veio como uma faceta de oportunidade de nós crescermos. Então, aqui, hoje, nós estamos começando a ser convidados a adentrar nesse castelo. Esse momento, através do cultivo da oração, né, através da meditação, cultivo de vida interior, está faltando vida interior para nós, o autoconhecimento, construção do nosso templo interior, para desvelar tudo isso que vai por dentro de nós. A questão é que nós vivemos tão distraídos que foi necessário nós chegarmos numa condição tão ofensiva de sermos constrangidos a olhar para isso, porque as distrações estavam demais.
E isso é grave, nós havíamos invertido esses valores. E o problema disso é o que nós vemos acontecer hoje. Acontece que quando a pessoa não está bem interiormente, como nós colocamos a segunda questão mestra, e se eu não quiser adentrar esse castelo? Veja, quando nós não desenvolvemos vida interior, quando nós não estamos bem interiormente, nós podemos ter tudo exteriormente. Chega um momento que mesmo inconsciente começa a eclodir as nossas necessidades de ser espiritual que nós somos. Somos matéria, somos espírito. E nós precisamos cruzar essas duas questões para que nós possamos equacionar os nossos desafios aqui. Então, nascem os nossos desequilíbrios, muitas vezes, de nós negarmos essa outra nossa face, que é a nossa face transcendental. Né? Então, quando nós falamos em cultivar espiritualidade, religiosidade, veja, nós não falamos de uma fachada. Né? Existem muitos religiosos e espíritas passando por grandes desequilíbrios, por exemplo, nesse momento, porque estavam habituados a ir para a igreja, a tomar passe, a assistir palestra, a fazer palestra, mas não estava edificando de verdade algo dentro de si. E isso é muito perigoso, quando nós construímos uma espiritualidade sobre, como se fosse uma casa sobre areia, como Jesus nos dizia. Então, nós estamos convidados neste momento. Curioso, né? Nós não estamos mais, possível, nós irmos aos templos de pedra. Será que não foi deliberado isso para nós, para que nós pudéssemos, então, voltar a relembrar aquilo que Jesus nos disse, que nós devemos orar em secreto, buscar o templo do nosso coração, porque é ali que advém a fonte de toda a nossa vida, o nosso templo interior. Então, construir uma religião como se fosse só um verniz, nós temos aquele hábito de irmos de forma só externa, professar a nossa fé, não vai nos dar segurança diante dos desafios. Porque viver o Evangelho não é assistir palestra. Viver o Evangelho não é fazer palestra. Viver o Evangelho é construção de hábito, é comportamento, é mudança de comportamento. E isso dá trabalho. Essa é uma dificuldade que nós temos de ficar no castelo. Isso dá muito trabalho, porque nós somos frágeis ainda. Então a gente vai cair, vai ter que levantar, vai ter que cair, vai ter que levantar. E nós vamos entrar muitas vezes num ciclo, né, se nós não quisermos fazer esse trabalho, até que nós possamos aprender com a experiência. Então esse é o momento de nós desenvolvermos religiosidade de uma forma verdadeira. E eu lembrava, quando pensava nisso, outro livrinho para a gente colocar aí na listinha e depois pedir lá para a Mônica na livraria. Nosso Lar. Quem não leu esse livro ainda? Gente, no prefácio desse livro, tem uma colocação de Emmanuel que ela nunca foi tão importante nas nossas vidas. Ele diz assim, bem verdade que o espiritismo é importante para nós e o espiritualismo também. Aí ele diz, muito mais, mas muito mais mesmo é a espiritualidade. Muitos espíritas leem isso e criticam porque não entendem. Mas aqui Emmanuel está nos exortando a refletir que nós não precisamos tanto de religião, nós precisamos de religiosidade. Nós não precisamos tanto de espiritualismo. Espiritualismo é você acreditar que existe algo além da matéria, que existe vida depois da morte. Mas o que você faz com isso? Como que você vivencia no seu cotidiano isso? Ah, eu acredito em reencarnação, mas você vive como quem acredita? Então, espiritualidade é conexão com o nosso templo interior. É mudança de hábito. É você se perguntar por que você pensa como você pensa? Por que eu tenho esse comportamento reticente? Por que eu tenho esse comportamento repetido às vezes? Por que eu me sinto como eu me sinto? Isso é espiritualidade, isso é religiosidade. Então, esse é um desafio. Se nós não tivermos essa consciência, nós saímos do nosso castelo e nós não suportamos ficar lá. Então, o que acontece? Nós estamos hoje numa aula prática de transição planetária. Então, até então, nós ouvíamos falar na transição planetária, que vai ser assim. Então, os cataclismas, né, que muitos esperavam externamente, está acontecendo dentro de nós.
A nova era está sendo exortada no nosso coração. Nós estamos em aula prática no nosso coração de transição planetária. Chegou o momento da gente realizar o sentido de religiosidade dentro do nosso tabernáculo divino, que é o nosso coração. E eu me lembrava de Francisco de Assis, agora não sei exatamente o livro, mas citei outro dia, inclusive, numa palestra, onde diz que em determinado momento Francisco de Assis reúne toda a sua ordem, né, os seus freis franciscanos, e diz, bom, agora a gente já organizou tudo, então vocês saem para pregar o Evangelho. Se necessário, utilizem palavras. Veja, ele nos chamava a atenção que Evangelho é comportamento. E nesse momento nós estamos sendo convidados a voltar para o nosso comportamento, para o nosso interior, para o nosso centro, para o nosso coração, onde nós precisamos preparar a nossa presença, o nosso coração para essa presença divina. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem outro momento que nos traz essa grande reflexão que nós vivenciamos hoje. Obediência e resignação. Como isso é desafiador para todos nós. Então diz lá, né, nesse 9º capítulo do Evangelho, que a obediência é o consentimento da razão e que a resignação é o consentimento do coração. Racionalmente, nós compreendemos que tudo há uma causa justa e um fim útil. Isso é o que o Espiritismo nos traz. Obediência, resignação. Resignação é nós confiarmos com o nosso coração. Termos fé, como diz o Dr. Sérgio Felipe, a Marli usava muito essa frase. O Dr. Sérgio Felipe fala, o que é fé? Fé é muito mais que confiar. Eu confio, eu acredito que vai dar certo. E eu confio que vai dar certo, são coisas diferentes. Fidelidade aos nossos caminhos de predestinação. Então, é nós confiarmos que tudo que nos é dado para o nosso crescimento. Como é desafiador isso ainda para nós. Os estoicos, filósofos estoicos, dizia, a gente comentou outra ocasião aqui, da importância de nós termos claro na nossa mente que essa imperturbabilidade na nossa vida, ela vai vindo, a gente ter essa clareza que existe coisas que dependem de nós e existem coisas que não dependem de nós. Quando falhamos naquilo que depende de nós, é porque nós deixamos de realizar aquilo que estava no nosso alcance. Agora, aquilo que não depende de nós, temos. E compreendamos, então, que aquilo começa a adentrar na esfera de Deus. Tem uma lição, para a gente ir finalizando, de Emmanuel, nesse livro aqui. Outro livrinho para a gente ter, ó, de cabeceira. Quem tiver interesse, pega na nossa livraria. Esse livro, Emmanuel, ele traz uma preciosa lição, porque vivemos esse momento, pessoas que dizem assim, eu estou muito chateado, eu estou angustiado porque eu tinha tantos planos para este ano, eu ia me casar, eu abri uma empresa e não deu para fazer nada certo. Aqui entra a nossa fé como fidelidade aos nossos caminhos de predestinação. Aonde Emmanuel, ele traz aqui uma preciosa lição, ele fala claramente, né? Ele diz assim, olha que coisa interessante, ele faz uma avaliação sobre a queda do Império Romano. Então, Emmanuel diz explicitamente que as forças espirituais que dirigiam a evolução do planeta Terra, sob a égide do Cristo, que é o nosso governador planetário, chegou um momento que foi deliberado que eles precisavam desativar o Império Romano. Porque naquele momento, o Império Romano veio com um objetivo na Terra, cumpriu até certo ponto, chegou o momento que houve a sua decadência. E ali estava se instalando um foco de muito desequilíbrio na Terra. E aí foi deliberado por forças superiores e comandadas pelo Cristo, que os seres humanos fossem reconduzidos ao campo, à vida rural, para que reequilibrasse as suas energias. E isso desembocou na Idade Média, no feudalismo. Emmanuel fala que sem nenhum, de forma muito clara e objetiva. Agora, trazemos para nós. Será que a nossa falta de vontade, às vezes até preguiça, de adentrar o nosso castelo interior, de procurar ascender as moradas mais elevadas em nós, não fez que fosse deliberado a todos nós, a raça humana, a humanidade, que nesse momento voltassem para dentro de suas casas interiores
e para dentro das suas casas físicas, para que nós nos descobramos. A família estava sendo desestruturada, não no Brasil, no exterior, mas em todo o cosmos. E é da família que sai a sociedade fraterna, justa, amorosa. Se nós queremos construir uma parede de pedra, lembra? Nós precisamos de pedra. Se queremos construir uma sociedade justa, amorosa, fraterna, precisamos de seres humanos equilibrados, justos, fraternos. E isso se cultiva dentro de si e dentro do núcleo da sociedade, que é a família. Então, esse é o momento, a nossa grande oportunidade. E eu gostaria de perguntar a você, o que você tem feito? Você tem se dedicado a isso? Ou será que nós somos aquelas pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo para isso? Não me sobra tempo para oração, para meditação, para cultivo de vida espiritual verdadeira. Veja, nós aqui, seria mais interessante se nós nos perguntássemos assim, eu não tenho tempo ou isso não é prioridade para mim? Porque o nosso tempo vem dos nossos valores. Quando nós queremos, de fato, alcançar alguma coisa, precisamos dedicar energia para isso. Precisamos colocar energia naquela direção. Você quer ser um grande empresário, você precisa depositar energia nisso. Você quer ser um professor, você precisa canalizar a sua energia nisso. Por que será que nós achamos que na vida espiritual é diferente? Eu queria tanto paz. Nossa, eu queria ser alguém mais pleno. Eu gostaria de ter uma vida mais tranquila interiormente. O que nós estamos fazendo para isso? Nós precisamos gestar essa semente. Olhe para os grandes mestres espirituais que passaram por aqui. E aí nós pensamos assim, mas eu não sou um Chico, eu não sou um Divaldo. Na verdade, deveríamos inverter a pergunta. Esses espíritos tomaram essa decisão em determinado momento. E nós já estamos tomando essa decisão porque nós precisamos caminhar nessa direção. Então, nós convidamos todos hoje para que seja realmente tomada essa decisão, que nós priorizemos os nossos valores. Né? Se nós queremos ascender as moradas mais elevadas em nós precisamos sacralizar a nossa vida. E a nossa vida tem que ter uma rotina de uma grande causa. Isso não é fazer grande coisa. A nossa vida é uma grande causa.